Aleluia! Como é glorioso e majestoso o nosso Deus. Buscai a face do Senhor continuamente. Sabe o que o salmista quer dizer com isso? Que nós precisamos estar perto dele. Encontrar a face é vê-lo, conhecê-lo. Não desse modo físico, natural, mas com toda a força do nosso ser espiritual. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo em que ele tem estado perto. Jesus, depois de ser tentado pelo diabo por 40 dias e vencido toda tentação, ele saiu curando enfermos, libertando os cativos, pregando o evangelho do reino e declarando: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, chegou perto de você. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ele está perto. O salmista diz: buscai ao Senhor, e eu digo ao meu coração: buscarei ao Senhor. E ele diz mais: em todo o tempo. Terei louvores nos meus lábios e buscarei ao Senhor. Deus não está escondido nem longe, mas o pecado e o contexto de transgressão em que nós vivemos nos desconecta de Deus. O violão, por exemplo, está pertinho da mesa de som, mas se não for conectado, não vai ter amplificação do som. Buscar ao Senhor é fazer essa conexão com o espiritual. Amém? Ele não está longe, ele não está escondido para que não seja encontrado. Ele está perto. Mas eu tenho que acertar essa conexão. Como a sintonia dos rádios antigos, que você tinha que girar o botão para encontrar a rádio, o som, a voz que você queria ouvir. Sendo que essa conexão não é em Deus, é você. Você que tem que ir girando a sua alma para ela permitir que o seu espírito tenha essa conexão. E se encontrar com Deus. E viver cada dia uma experiência com a presença de Deus. Não apenas com um conhecimento teológico, escriturístico, de doutrina, de pregação, mas aquele conhecimento de quem anda com um amigo, de quem tem um Pai sempre presente, de quem reconhece o Todo-Poderoso na sua grandeza, na sua glória. Amém? Buscai ao Senhor. E Davi diz: eu disse ao meu coração, ao Senhor eu buscarei. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Oh, Deus Todo-Poderoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize. Não se esqueça, minha alma, de tudo que Ele tem feito. Quando a nossa volta, o que a gente vê é uma abertura de Olimpíada Mundial, naquele nível de ocultismo e programação satânica,
a gente tem que não se esquecer dos benefícios do Senhor e dar glória a Ele. Amém? Sem comentários, irmãos. Quem assistiu ou quem soube o que passou, terrível, terrível. O diabo se mostrou de uma forma lúdica. Brincou com o mundo, chacoalhou com o cristianismo. Mostrou a sua identidade, para que também a gente quebre essa ingenuidade de achar que Jogos Olímpicos é só atletismo, é só esporte. Há toda uma ideologia de adoração a Satanás, que vai se apresentar como um cavaleiro no cavalo branco, que promoverá a paz mundial, segundo o livro de Apocalipse. Foi bem representado nessa abertura dos Jogos. Ele está vindo, imitando a Cristo, que também se assentará num cavalo branco, que é a cor dos cavalos dos reis da antiguidade. E ele vem para vencer. E ele vai ser vitorioso por causa dos homens que o invocam e o amam, a Satanás. Mas isso só por um tempo. Diga, um tempo. Porque Deus vai permitir que os homens tenham tudo o que eles desejam, para que eles, como a porca lavada que volta ao seu vômito, ou a lama e o cachorro que volta ao seu vômito, se lambuze nas suas próprias sujidades. Deus vai deixar, por um tempo, o mundo nas mãos do anticristo. E a igreja que está sendo perseguida ideologicamente no Brasil, vai sofrer todos os níveis de perseguição, como no resto do mundo. Importa estar com Cristo. Amém? E sempre se lembrar dos benefícios que o Senhor nos tem feito. Faz parte do plano redentivo de Deus. Dar aos homens que não amam ao Senhor Jesus Cristo, nem a sua vinda, um tempo para se lambuzarem com Satanás. É isso que vocês querem? Retira a igreja, retira o Espírito Santo e deixa o anticristo dominar a terra. Deus vai permitir isso. Mas depois virá o fim. O anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse e o próprio Satanás serão, por fim, presos, destruídos com um sopro da boca do Senhor. Deus vai permitir que os homens que querem viver isso, vivam sem a presença dele. E os homens só vão amargar dores e dores e dores. Mas como Deus avisa o fim, quando ainda é o começo, ele diz em Apocalipse, e ainda assim os homens vão blasfemar contra Deus e vão culpar Deus. Muitos ainda não vão adorá-lo, ainda vão culpar Deus nessa hora, blasfemar contra ele, porque ele deixou. Quando é isso que eles estão querendo, quando fazem esse tipo de invocação maligna, tanta coisa mórbida, esse tipo de escárnio contra a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 5, porém, nós queremos conhecer mais ao nosso Deus, o Deus que tem nos perdoado e que tem cuidado de nós. Nós queremos falar nessa noite sobre a culpa nossa de cada dia. Porque nós carregamos culpas. E algumas vezes a nossa alma sente necessidade de se alimentar desse sentimento de que fomos culpados por alguma coisa. Mas Deus tem garantido que o seu perdão é pleno,
que não precisamos viver com essa culpa nossa de todo dia. E se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele afasta de nós o pecado, Ele nem guarda lembrança dele. Amém? Vamos lidar com essa culpa que muitas vezes carregamos. Carregamos porque o inimigo das nossas almas, ele sempre está interessado de ficar nos acusando. Enquanto você não se arrepende, ele lhe acusa diante de Deus. Quando você se arrepende, ele passa a lhe acusar diante dos homens ou na sua própria mente. Porque diante de Deus, depois do arrependimento, não sobra mais memória. E ele não tem do que lhe acusar diante de Deus. Mas ele fica dizendo a você: está vendo? Você não é crente? Está vendo que você nunca faz o que disse? Se lembra? Fulano está olhando para você e está pensando no que você fez, viu? Olha que aquela palavra da pastora é porque ela está botando uma carapuça na sua cabeça. É a culpa nossa de cada dia. É um trabalho, é uma astuta cilada do diabo. Nos manter lembrando dos nossos erros, para nos enfraquecer naquilo que Deus nos chama a realizar. Mas nós lemos a respeito do nosso Cristo em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico da maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé daqueles que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Amém? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O que é mais fácil? Jesus estava falando de uma forma bem direta aos fariseus, para mostrar que ele estava com o poder sobre a terra, sobre os homens na terra. Ele disse: levante-se e ande. E o homem se levantou e andou. Porque isso também era uma coisa que só Deus podia fazer. E ele quis mostrar nessa autoridade para dar ordem às enfermidades. Ele também tinha autoridade para dar ordem e os pecados serem perdoados. Aleluia. E por quê? Porque ele seria o próprio sacrifício
em favor de todos os homens. Abra sua Bíblia. Em Romanos, no capítulo 3. E a partir do versículo 21, nós lemos: agora, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Aleluia! Pois todos pecaram e não alcançam o padrão para a glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados, pois Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Amém? Por isso, o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Quando os fariseus trouxeram aquela mulher que havia sido surpreendida em adultério e exigiram de Jesus o apedrejamento dela como penalidade pela lei, Jesus era aquele que iria assumir o pecado daquela mulher. Por isso ele pôde dizer: eu não lhe condeno. Primeiro ele condenou o pecado, quando ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele condenou não só o pecado dela, mas o de todos. Ninguém atirou pedra, porque todos eram pecadores diante dele. Então ele condenou o pecado de todos. Não, por que só o dela? Ele condenou o pecado de todos. E um a um, a Bíblia diz, foram soltando as pedras. Então, agora que todos sabem que são pecadores, e não ficou mais ninguém para acusá-la, diante da palavra de Jesus, ela era pecadora, todos eram também. Jesus diz: eu não te condeno, agora vá e saia da vida do pecado. Saia da vida do pecado. Jesus perdoou os pecados dela até ali, porque ele mesmo seria esse sacrifício de Deus no lugar daquela pecadora e de todos os outros que soltaram as pedras também. Bastando ao homem aceitar essa grande prova do amor de Deus, o perdão dos seus pecados, sem penitência, sem purgatório, sem pagamento, pela fé. Pois, versículo 26 de Romanos 3, planejava Deus revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crer em Jesus. Aleluia! Justo quando ele condena e diz que todos são pecadores, e justificador quando ele mesmo paga a sentença devida ao pecado
para que todo aquele que nele crê receba o perdão. Receba a posição de Jesus Cristo como seu Redentor e Salvador. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. Aleluia! A lei condenou o pecado, mostrou definitivamente o pecado ao pecador. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, como podemos ler também em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 12, nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu-se a si mesmo, ele, Jesus, como um único sacrifício pelo pecado, válido, diga, válido, para sempre. Está resolvido. O problema do homem com Deus é o pecado. Jesus resolveu para sempre. E porque alguns homens continuam na condenação eterna? Porque não creem. A salvação já foi realizada. O Salvador já se manifestou. O preço já foi pago. E porque os homens serão condenados? Porque não creram no unigênito de Deus. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha, pois diz: esta é a aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Aleluia! Eu posso me lembrar, você pode se lembrar dos meus pecados, Deus não vai se lembrar. Aleluia! Isso é o que importa. É que diante do juiz de toda a terra, nós somos justificados. Onde foram perdoados os pecados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Amém? Sofremos com culpa. Nos limitamos por causa da culpa. Mas não é necessário. O sacrifício que retira a culpa já foi realizado. Quantas vezes somos intimidados a avançar em algo que Deus quer que a gente faça, porque nos lembramos de erros. Somos lembrados por Satanás, que quer sempre nos dizer que somos indignos. Você não pode, você se lembra? Aí ele lhe lembra. E você fica com medo que alguém mais se lembre. Porque as pessoas também podem se lembrar. O único ser que tem amnésia do pecado é Deus. Deus se esquece. Não me lembrarei mais. Não vou falar nisso de novo, entendeu?
Está resolvido, o sacrifício foi feito, você se arrependeu, você mudou os seus caminhos. Ele está dizendo, eu não me lembro mais. Esqueça. Só que o diabo não deixa a gente esquecer. E tem alguns irmãos que também não deixam a gente esquecer. E tem a nossa alma, que é uma bichinha cabulosa, que também, por si mesmo, não quer se esquecer. E ficamos minados nesse sentimento de indignação contra nós mesmos. Não sou digno, porque não sou justo. Porque fiz. Porque eu falei. Porque eu deixei de fazer. Se pecarmos, diz o apóstolo João, que viveu bem juntinho do Cristo, que ouviu o seu coração, que esteve nos momentos mais importantes com Ele, inclusive ali ao pé da cruz, que esteve no túmulo na ressurreição, que esteve com Ele nas manifestações do Cristo ressuscitado, que captou tão bem o coração do Cristo. Ele disse, se confessarmos os nossos pecados, tranquilize-se, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se pecamos, temos um advogado, temos um defensor, temos um sumo sacerdote, que é também a expiação, a cobertura do nosso pecado. Nós só não podemos continuar pecando. Porque o apóstolo Paulo diz, bem, o perdão não é liberdade para viver no pecado. Ah, porque Deus me perdoou, então eu faço de novo e peço perdão. Não. Não é libertinagem. É como Jesus disse, vai, não peques mais, você deixou, você venceu. E aquilo é esquecido diante de Deus. Somos justificados. A profecia diz, através do Espírito Santo, como nós lemos, o Espírito está aperfeiçoando os que estão sendo santificados. Já são separados para Deus, Ele está aprontando os finalmente. Eu sou um santo para Deus. Já ouviu alguém dizer assim, você quer ser santinho demais? Quero. E você também tem que querer, igreja. Só que essa forma de as pessoas dizerem quer ser santinho é uma forma jocosa, de zombaria, querendo dizer que você quer ser melhor do que eles. Não é que você quer ser melhor do que a outra pessoa. Você quer agradar a Deus. Então você faz restrições à sua carne, à concupiscência, aos desejos, aos prazeres. Você vai dizendo, aqui não faço isso. Porque santinho, santo você já é. Santificado pelo Espírito Santo que está conosco e sendo aperfeiçoado. Agora, a cada dia, virão novas tentações, virão novos desafios, novas descobertas dentro de nós mesmos para sermos purificados, amém? Mas já fomos santificados, separados para Deus. Quando, pelo sacrifício de Jesus Cristo, quando cremos, quando recebemos, o que purifica o homem é o sangue de Jesus Cristo, amém? E quem está nos seus próprios pecados é quem não crê, quem deu as costas a Jesus. Não há outro sacrifício pelo pecado mais para ser feito. A pessoa que cometeu as coisas mais horríveis, e essa criança que começou agora a fazer coisas erradas, os dois já estão perdoados, se crerem em Jesus Cristo. Quem fez muito aos nossos olhos ou quem fez pouco. Porque o sangue de Jesus Cristo é tão perfeito, é tão pleno, porque é a vida íntegra de um homem que é também o Filho de Deus, que ele é a provisão para todos. Deus não deu Jesus só para a salvação dos judeus. Também não foi só para a salvação dos gentios, que não são judeus.
Não foi só para salvar os pobres, ou os brancos, ou os negros, não. É para salvar todo aquele que, se o mundo todo cresce, todos estariam salvos. O problema é que esse caminho de redenção é apertado e estreito, e a maioria não quer viver ou passar pela porta que é Jesus, que não é uma porta larga. É uma porta que exige não peques mais. Mas o perdão já foi executado. Vamos ler na primeira epístola de João, a carta de João, não o evangelho. Lá no finalzinho, junto de Apocalipse. Primeira João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, teremos comunhão uns com os outros. Na luz, na sinceridade, na verdade, ninguém se escondendo de ninguém. Então vamos ter comunhão uns com os outros, amém? E o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ser convencido de um pecado não é mal, é ótimo. O que você não deve é carregar a culpa. Amém? Porque se confessarmos, Ele vai ser fiel para nos perdoar. Então, o que Ele está dizendo aqui, se alguém disser, eu não tenho pecado, eu não tenho, é mentiroso, tem pecado. E nós precisamos cada dia deixar que a luz do Senhor nos mostre onde estão os nossos pecados. E à medida que a luz do Senhor brilha e eu vejo o pecado, eu confesso e me apronto para deixar, largar o pecado. E a coisa fica resolvida. Se eu achar que não tenho pecado, estou fazendo Deus de mentiroso. Então, entre eu e Deus, quem você acha que mente? Quem é o mentiroso? Eu. Cada um de nós. Então, a luz do Espírito nas nossas vidas nos mostra o pecado. E isso é bom. Mas toda vez que eu me ajoelho para orar, o Espírito Santo diz que eu fiz isso errado. Se arrependa. Isso é ótimo, ter essa luz. Se você nunca se convence do pecado, esse é que é problema. Se dissermos que não temos pecado, se pensamos que estamos tão lindos e maravilhosos, que não temos pecado, estamos nos enganando. Deixa a palavra de Deus cortar o seu coração, deixa o Espírito Santo iluminar suas trevas. E se é um pregador ministrando e lhe falando do pecado, expondo um pecado, se arrependa logo. Isso é o bom, é confessar. Não a pessoas, simplesmente, mas ao Senhor. É mesmo o Espírito Santo. Eu fiz isso. Eu pensei isso. Ninguém viu, mas o Senhor viu que eu fiz pensando errado. Que eu cantei pensando na coisa errada. Que eu orei, mas o meu coração estava longe daquela oração. Que eu li a Bíblia, mas nem sei o que Deus falou. Que eu desejei o mal. Que eu tive ambição quando vi aquilo. Que eu tive inveja.
Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, o caminho do Espírito Santo é mostrar mesmo que nós somos pecadores. E qual é o nosso papel? Reconhecer e se arrepender. Pequei, Senhor. E o sangue de Jesus Cristo purifica, porque o sangue já foi derramado. Talvez você tenha feito, ou você sabe de alguém que fez uma coisa que para você foi tão doloroso saber aquilo, foi tão feio, foi tão drástico. Puxa, como é que pode? Mas se ele confessa diante de Deus, ele tem perdão. Porque o sangue de Jesus, como nós lemos, com única oferta, ele trouxe um perfeito perdão para todos. Amém? Então, seja lá o que houver na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia, quando a luz do Senhor e a sua palavra lhe convence de pecado, não fique procurando com quem o Espírito Santo está falando, não. É com você, se arrependa. Confesse. Se prepare para deixar esse caminho, porque vai haver sempre uma provisão de perdão. E quando a ação do maligno, que sempre acontece, ou mesmo da nossa alma ferida, machucada ainda por todos os contextos difíceis que vivemos desde o ventre de nossas mães, e até pelas experiências das nossas famílias passadas antes de nós, que já trouxeram uma carga negativa para a gente, aquela tendência de se sentir o pior, o que fez o mal feito, o que não acerta nunca, a culpa. A culpa adoece a alma, adoece o coração, aprisiona as pessoas. Se você está em pecado, vai ter culpa, mas se você deixou o pecado, não resta mais peso de culpa. É preciso lidar com isso. Amém? Com o perdão, aceitar o perdão de Deus e viver, igreja, nessa estatura. Moisés foi aquele homem preparado para uma obra especial de Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando Moisés, aquele menino que foi tirado das águas, que foi criado como filho da filha de Faraó, sendo um hebreu, um menino que foi salvo numa geração inteira, todos os outros meninos foram mortos, só ele sobreviveu. Esse menino, quando se tornou homem, entendeu que ele tinha um chamado especial. E a Bíblia diz que ele foi ver a aflição do seu povo. Ou seja, ele entendeu que não era egípcio, ele entendeu que era hebreu, e ele foi ver. E quando ele foi visitar os hebreus e viu a disparidade, como os hebreus estavam sendo maltratados, ele quis ser o Salvador no seu braço. Dentro dele já havia um chamado de algo que ele deveria fazer. Mas ao invés de conhecer ao Deus de seus pais, Moisés matou um egípcio. E a partir dali, quando ele percebeu que tinha sido descoberto, Moisés foge. E nós podemos entender como é que esse homem, esse jovem intrépido, tão educado, tão preparado, quando se encontra com Deus, diz: não, eu não sei falar, eu sou gago, eu não posso ir. Quantos anos Moisés lutou com a culpa? Com esse medo. Não fiz o que devia fazer, me precipitei, fiz tudo errado. Agora o povo está lá sofrendo e eu que deveria salvá-lo, estou aqui no deserto. E precisou um encontro com Deus na sarça. A Bíblia diz que Deus insistiu com Moisés a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Chegou uma hora que o texto diz: e Deus se irou com Moisés.
Porque dizia, você vai, Moisés, eu lhe fiz para isso. Moisés dizia, eu não posso, eu sou gago, eu não sei falar. Deus dizia, eu criei o céu, a terra, a língua, a boca, será que eu não posso fazer você falar? Mas eu não posso. Um homem cheio de temores, de culpa. E Deus cirou com Moisés ali. E disse, tá bom, quem fala é Arão, mas você vai. Chama seu irmão, ele fala no seu lugar. Mas você vai. Deus reajustou a jornada de Moisés, porque naquele erro ele se perdeu do caminho de Deus para a vida dele. Ele foi gerado e criado e formatado para ser o grande líder de Israel e se perdeu numa atitude, vamos dizer assim, de jovem intrépido. 40 anos no deserto. E Moisés se tornou manso e humilde, mas mais do que isso, Moisés se tornou simplório. A culpa fez com que Moisés achasse que ele não era nada, que ele não devia fazer nada, que ele não podia nada. Nem ovelhas ele tinha. Ele era pastor das ovelhas do sogro. Um homem que não tinha nada. Então ele se vê assim. Mas naquele encontro, Deus empurra Moisés na missão da sua vida. E nós vamos ver daí para frente. Leia na sua Bíblia. Quem fala com Faraó? É Arão ou é Moisés? Por fim, Moisés abriu a boca, falou e se tornou o grande legislador. Deus quer nos alinhar com o seu propósito. Medos e culpas atrasam a nossa vida, irmãos. Por isso ele diz que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, para a gente não ficar a conta-gotas. Não existe uma penitência para o perdão se completar. Tantos dias de jejum para ser perdoado? Não. Tantos dias de oração para ser perdoado? Não. Perdão é assim, confessa e deixa. Aí alcança misericórdia. Agora, não deixar de pecar, aí não tem perdão. Porque não é brincadeira. Ninguém zomba de Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Ele vê o seu coração, ele vê a sua alma, ele vê a sua intenção. Então, é se arrepender e realmente desejar estar fora desse pecado. Porque ele vai nos tratar. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 21. Nós vamos encontrar aí os discípulos, depois da morte, e durante aqueles 40 dias em que Jesus esteve aparecendo aos discípulos. Versículo 3. Então disse Simão Pedro, vou pescar. Jesus morreu, ressuscitou, estava aparecendo a eles, essa seria a terceira aparição. E eles não estavam bem orientados do que deveriam fazer. Então Simão disse, eu vou pescar. Os discípulos disseram, nós também vamos. Assim entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa nenhuma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Responderam eles, não. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor,
vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e pulou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. E Jesus disse: tragam alguns peixes dos que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E havia 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. E disse Jesus: então alimente os meus cordeiros. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse: então, cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Aleluia. Jesus se aproximou de Pedro, no mesmo cenário onde eles tinham se encontrado um dia. Depois de uma pescaria sem lucro, sem peixes, para tirar a culpa de Pedro. Alguns dias antes, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus havia prevenido a Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que dê a hora do cantar do galo. Não era o galo macho da galinha. É o galo, uma expressão militar daquela época, quando se tocava a última troca da guarda pela manhã. Então, era naquela hora da troca, Jesus estava dizendo: Pedro, você vai ter me negado 3 vezes. E Pedro disse: eu não. Os outros pode ser que neguem o Senhor. Eu não vou negá-lo. Mas Pedro, naquela noite em que Jesus foi preso, Pedro seguiu Jesus de longe, e enquanto estava com os servos do Sinédrio, sentados ao redor de uma fogueira, e uma criada, uma escrava, chegou e disse: eu lhe conheço, você anda com ele, com o mestre, com o Cristo. Pedro disse: eu não, nem sei quem é esse homem. Depois um outro soldado viu de longe e disse: o jeito dele falar denuncia que ele é galileu. Eu não sei quem é esse. Esse aí eu não sei, nem eu estou aqui, nem sei porque eu estou por aqui.
E pela terceira vez, as pessoas que estavam reunidas disseram: rapaz, você era um dos discípulos dele. E Pedro disse: não, eu não sou discípulo desse homem. E ouviu-se o som do cantar do galo. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito. Jesus foi preso, foi crucificado. Pedro não estava ao pé da cruz, só João. Pedro caminhou na sua culpa. Quando Jesus chamou aquele homem que tinha por nome Simão e deu-lhe o nome de Pedro, deixou bem claro uma liderança que deveria ter entre os apóstolos. O nome dele era Simão, e Jesus disse: agora eu vou lhe chamar de Pedro, porque você recebeu uma revelação direta do céu. Você é uma pedra. E sobre essa sua revelação de que eu sou o Cristo, a minha igreja vai ser edificada. Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer. Agora Pedro está tímido, medroso e envergonhado. Quando ele entendeu que era Jesus, o que é que a Bíblia diz que ele fez? No barco? João disse: Pedro, é o Senhor. Pela intimidade que ele tinha com Jesus, ele podia ter pulado do barco para ir abraçá-lo. Não foi assim quando Jesus caminhou pelas águas. Não, a Bíblia diz que ele pegou a capa e foi se vestir. Ele já estava vestido, mas ele foi se cobrir mais, porque o que Pedro tem diante de Jesus é culpa e vergonha. Eles sentaram, eles comeram, e Jesus se aproxima dele, provavelmente olhando no olho, e não chama ele de Pedro. Vai buscar ele lá na sua origem: Simão, filho de João. Jesus está lembrando a ele: você se lembra que fui eu que lhe chamei de Pedro? Que você é uma pedra. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus pergunta pelo amor. Mas não por um amor romântico, um amor decidido. Aí ele diz: então volte para a sua missão. Você não é para pescar peixe, homem. Eu já lhe disse que você era pescador de homens. Cuide das minhas ovelhas. Porque Pedro chamou os discípulos para pescar. Se Jesus tirou eles da pescaria de peixe para pescar homens. Porque a culpa, irmãos, tira a gente da rota de Deus e a gente inventa outros caminhos. Nos enfraquece. E Jesus está lá realinhando Pedro, como o pai realinhou Moisés ali na sarça, naquela caverna. Agora Jesus está realinhando Pedro. Simão, filho de João, vai ser Pedro ou vai ser Simão você? Fazia muito tempo que Jesus não chamava Pedro de Simão. Quando Jesus lhe deu o nome de Pedro, é como se a sua identidade tivesse mudado. Mas a culpa fez ele voltar para trás. E de uma forma negativa. Ele, que devia ter chamado os discípulos para orar e buscar a promessa, ele chamou os colegas para pescar peixe. E não pescaram nada. Como no primeiro encontro de Jesus com eles. E Jesus mostrou a ele que na sua voz os peixes pulariam dentro da rede. Por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Quando Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes. Aliás, Jesus não diz Pedro, Simão. Tu me amas?
Amo, Senhor. Tu sabes, me ama mais do que estes. Porque não foi isso que Pedro disse? Os outros podem te negar, eu não. E o único que negou foi ele. Assim, de cara. Aí Jesus disse, tu me amas mais do que estes? Parece que passa como um filme, né? O que ele viveu negando Jesus. E agora ele tem um momento de receber o perdão e entender que a missão de Deus para ele não mudou. Que Deus não se esqueceu dos propósitos para a vida dele. Aquela culpa seria resolvida ali. E Jesus lhe pergunta, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. E Jesus diz, cuide das minhas ovelhas. 3 vezes Jesus coloca Simão diante da sua vocação, que ele havia esquecido. Não por esquecimento, ele havia largado, porque a culpa de ter negado Jesus, logo ele, que era tão afoito para defender o mestre, negou. Se Jesus não estivesse interessado em nos restaurar, irmãos, ele não teria vindo. Ele não veio trazer só uma mensagem, ele veio trazer, a Bíblia diz, buscar e salvar, restaurar, curar o que se perdeu. Então ele tem interesse que a culpa seja levantada, que sua alma seja restaurada. Se pecarmos, temos este advogado. Não precisamos conviver o tempo todo com as nossas falhas, se elas passaram. E se alguém se lembra, e se alguém nos condena, Deus não nos condenará. Se confessarmos os nossos pecados. Ao final, pela 3ª vez, Pedro se entristeceu. Pela 3ª vez que Jesus perguntou. Nós podemos conjecturar, porque aí ele se lembrou que 3 vezes ele negou Jesus. Mas ao invés de Jesus lhe dar um castigo, uma repreensão, Jesus o animou na sua missão. Simão, alimente as minhas ovelhas. Há restauração para aquele que crê. Amém? As consequências dos nossos erros, porque na vida é assim, tudo que a gente faz traz uma consequência. Vamos ter que lidar com as consequências. Isso aí é inevitável. Mas não temos que resolver essas situações com o peso da culpa. Deus nos ama e não nos deixa de amar quando erramos. Deus veio nos salvar e não se afasta de nós porque nós transgredimos. Ele continua perto, mas ele ficará perto se nós o buscarmos em arrependimento. Amém? Porque ele nos conquistou como filhos e o seu propósito é sempre de restauração. Amém? Como a Pedro, o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, que nem deveria ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja. Ou seja, ele lidava com esse sentimento de culpa. Ele se lembrava do que ele fez, mas esse sentimento não o dominou a ponto dele dizer, então eu não sou digno, eu não vou fazer mais nada. Ele se sentia mais humilde, porque um dia ele perseguiu a igreja. Mas ele está lá como um baluarte, como uma voz, declarando a verdade do reino de Deus. Por causa de Paulo, muitos cristãos morreram. Mas agora ele vai ser perseguido.
ele vai sofrer pelo evangelho as consequências da vida de perseguidor dele. Provavelmente o cristão mais odiado nos dias de Paulo foi Paulo, porque ele era reconhecido como um traidor dos fariseus. Então a perseguição que ele fez, ele colheu muito pior. Onde ele chegava, a Bíblia diz, ele chegava numa cidade, já chegava um grupo de judeus para persegui-lo, para fazer enxame, fofoca, confusão contra ele. Ele chegava numa cidade, já tinha um grupo lá dizendo: não escute esse homem, ele é um traidor do judaísmo, não aceite. A ponto dele dizer: pois eu agora vou falar só para os gentios. Mas ainda assim eles conseguiam inflamar. Ninguém foi tão perseguido como Paulo, mas foi consequência dos anos de perseguidor dele. Os ódios foram acirrados contra ele, mas ele não caminhou com essa culpa. Amém? Ele diz: eu persegui a igreja. Se dependesse de mim, eu nem apóstolo seria, nem seria chamado apóstolo. Mas Deus que me escolheu, mas foi Deus quem me chamou. Então Deus me purificou e me aceitou, e eu estou aqui, apóstolo aos gentios. Ele diz: Paulo, pregador, apóstolo e mestre. Não diminuiu a sua vocação, embora carregasse essa lembrança do que ele fez, mas não a culpa. Amém? Porque o Santo Espírito de Deus está conosco para nos purificar. De fato, ele nem deveria ser chamado apóstolo, mas Deus o chamou. E você vai encontrar, embora ele use essa expressão no momento, mas você vai encontrar nas cartas de Paulo ele se declarando pregador, apóstolo e mestre. Nem deveria ser, porque perseguiu a igreja, mas Deus me escolheu. O Deus me salvou para isso. Então, Paulo entende que seu pecado estava perdoado, que ele não tinha que carregar essa culpa. Amém? Nem eu, nem você, irmãos, poderemos cumprir o chamado de Deus, a nossa vocação, se continuarmos carregando culpa. Agora, cada vez que você se esconde no seu pecado, a culpa vai crescer. Davi declarou: enquanto eu escondi o meu pecado, eu adoeci, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Até que ele diz que confessei o meu pecado. Aí a vida dele começa a mudar. Esconder o pecado, dizer que não tem pecado, fazer Deus de mentiroso quando ele diz que todos são pecadores, achar que não precisa de purificação, aí está errado. Se esconder na sua culpa, com medo de fazer de novo a coisa errada, não. O nosso caminho o advogado é Jesus Cristo. É confessar. Mas não só confessar. Deixa com Cristo. Não fica levando esse fardo, porque se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos ficar de pé. E como lemos no texto, não haverá mais lembrança, memória do seu pecado. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Amém? Quando a luz do Senhor lhe mostra o caminho do erro que você cometeu, confessa. Mas nessa hora nós queremos lidar com culpa. Com os erros que você já confessou, mas que estão lhe intimidando, deixando você pensar que você não presta, que você não pode mais servir a Deus, que você não pode mais ter um caminho direito, que você está excluído, porque você errou. A culpa nossa de cada dia não nos pertence mais. Amém? Porque se pedimos perdão, Ele nos perdoou.
E nós podemos caminhar como o apóstolo Paulo. Ele vê o passado de dor que ele causou à igreja, mas ele enfrenta debaixo do sangue do Cordeiro, sem culpa, com destemor, com ousadia. Ele vai cumprir a missão do Senhor. Tinha muita gente que chamava ele de herege, tinha muita gente que chamava ele de mentiroso, de falso. Mas ele sabia que diante de Deus não havia lembrança do seu pecado, de que ele perseguiu a igreja, de que ele mandou matar cristãos. Agora ele é um cristão. Em determinado momento, até os cristãos tiveram medo de se juntar a Paulo. Esse que vivia matando o cristão, vamos não se juntar com ele, se for uma cilada. Até isso ele teve que viver. Mas ele não arredou, assumiu as consequências. Muitos não confiavam nele no primeiro momento. Ele sofreu muita perseguição porque os amigos se tornaram ultra inimigos dele. Mas ele disse: importa agradar a Deus, e ele seguiu. Quando Deus me chamou para ser testemunha, eu não consultei a carne nem o sangue. Eu obedeci. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Se há peso de culpa na sua vida, ou pecados que já foram resolvidos diante de Deus, Deus nem se lembra mais. Reaja nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Entenda que com um único e perfeito sacrifício, o seu pecado já foi resolvido, lavado diante de Deus. Tenha coragem de enfrentar as consequências, sim, mas não com a culpa, com o perdão de Deus. E se Satanás está lhe lembrando sua indignidade, responda a ele com a palavra do céu: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de toda iniquidade. Não há lembrança diante de Deus, porque ele disse: dos seus pecados não me lembrarei mais. E você que ama Cristo, mas negou a fé em alguma atitude, volte-se para Jesus nessa hora. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes que eu quero viver para ti. Deixa o Senhor restaurar o seu caminho, alinhar a vontade dEle para você. Esse tropeço, essa falha que já passou, mas está na sua mente. Se você confessou a Jesus, não está na mente de Deus mais. Coloca-se diante dele. E assuma a sua posição no reino de Deus, de servo, de obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, não tem mais do que se envergonhar. E caminhe para alimentar, para cuidar das ovelhas do Senhor, que estão ao seu lado, que estão na sua casa, que estão na sua rua, tantos quanto o Senhor colocar na sua vida. Nesse momento vamos consagrar ao Senhor também os nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria, porque o Senhor tem feito tanto bem às nossas vidas. Enquanto nós cantaremos juntos, você pode sair do seu lugar e vir ofertar ao Senhor. Bendito e santo te adoramos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pelo levantar dos fardos de culpa das nossas vidas.
Nos ensine, Espírito Santo, a caminhar na luz dessa revelação e não pararmos mais olhando para trás ou para nós mesmos, mas olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós te bendizemos, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, te agradecemos pela Tua palavra. Nessa hora, abençoa a Tua igreja com todas as bênçãos que cada um precisa, Senhor. Tu sabes que nós não temos outro Deus além de Ti, e é a Ti que viemos buscar. É a Ti, Senhor, que nós viemos pedir. Toma cada vida na sua necessidade, no seu clamor, no seu pedido, e derrama, Senhor, sobre nós, em justa medida, essa chuva que traga bênção sobre as nossas vidas e faça as sementes que temos plantado de fidelidade brotarem, Senhor, em frutos de justiça. Aqueles que estão caminhando ainda com enfermidades, que eles sejam sarados em nome de Jesus, e que a Tua igreja a cada dia se levante mais e mais para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós estamos encerrando assim a nossa reunião. Lembrando aos irmãos que terça-feira tem um encontro com a palavra aqui, à noite. Próximo sábado, nossa escola para o serviço cristão, amém? Sábado é sábado de evangelização. Os irmãos se encontram aqui com a pastora Vera à tarde e daqui saem pelas ruas do Tabuleiro, e tem sido sempre uma experiência gratificante. E no próximo domingo vamos estar juntos celebrando ao Senhor.